Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter a palestrante de fora, que vem lá de longe, fazer o nosso estudo, o nosso lar. Né, visitante ilustre da casa. E de longe, gente do umbral, a terra, né? Alice, você faz a nossa leitura hoje? Faz, e a Lucy vai fazer a nossa oração inicial. Faz tempo que eu não peço para ela. Tem que trabalhar um pouquinho mais do que você já faz, Lucy. Tá, não. Você não fica batida aqui, não. Então, a gente vai começar o nosso estudo. Vocês podem ver, vai ser o nosso lar. Acho que todo mundo gosta, né? Do nosso lar. Então, a Alice vai fazer a nossa leitura inicial e Lucy a nossa oração. Bom dia a todos. Bom dia. Agradecidos por estarmos aqui. Essa casa tão maravilhosa. Uai, eu tô pegando... Ah, não. Achei que eu falei assim, eu tô pegando nosso lá? Não. É quase. Ok. Do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, capítulo 17, a respeito da humildade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito de lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhece a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como apoios do empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodado. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mãos. Em qualquer plano ou condição da existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que, em benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar.
Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações. Vamos agradecer, primeiramente, ao Senhor da vida, pela vida que nos destes e por tudo que existe no universo. Obrigado, Pai, por permitir a nossa vida e nos conduzir até hoje. E aos mensageiros de luz, especialmente ao Mestre Jesus, nosso tributo de carinho, de amor, pelo reconhecimento do seu amor tão grande por todos nós neste planeta, e também, Senhor, por ter, passo a passo, construído esse lugar para nós. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a lutar com as nossas imperfeições. Ajuda também, Senhor, aqueles que ainda estão na retaguarda, aqueles que não te conhecem, aqueles que sofrem e que não entendem, aqueles que desejam o ódio, a guerra, o desamor. E também, Senhor, por todos aqueles que estejam passando por calamidades neste momento, que o Senhor mande anjos para consolá-los, conduzi-los. Todos que estão nas ruas, aqueles que estão nas drogas, enfim, Senhor, todos que necessitam neste momento, que deste facho de luz possa envolvê-los a cada um. E aos mentores deste lugar que dirige este lugar, nosso carinho, nosso respeito. E assim, obrigado por tudo. Ajuda-nos, Senhor, a ser exemplos, a ser carta-vivas do seu evangelho de amor. Obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos. E hoje, então, o compromisso é meu, né? E nós vamos falar aqui, primeiro eu quero pedir a graça de Jesus. Eu sempre falo que nós, trabalhadores, a gente tem que ter a consciência de que nós somos apenas os instrumentos, mas quem toca a música é o músico chamado Jesus, né? Pode ter o piano mais belo, da mais nobre madeira, mas se não tiver o pianista, o som não vai sair. Então, nós sempre nos colocamos a trabalho do Cristo com essa consciência, com essa certeza que a gente estuda, a gente tenta entender, mas que a melodia tocada através de nós, quando nós nos colocamos à disposição do trabalho, vem sempre do Cristo e não de nós, né? E hoje nós vamos falar sobre Nosso Lar, que é um livro, que é o nome de um livro, mas é uma colônia, né, no mundo espiritual, a colônia Nosso Lar. Esse livro foi escrito no ano de 1944, por Chico Xavier, através do espírito André Luiz. André Luiz é o nome que foi dado para esse espírito, mas não é o nome verdadeiro. Ele usou um nome, é claro, para não causar, né, nenhum impacto aqui para aqueles que conviveram com ele na Terra. E nós não sabemos o verdadeiro nome dele, mas ele se denomina como o espírito André Luiz. E nós vamos falar um pouquinho sobre dessa colônia, que é uma colônia espiritual ali em cima da cidade do Rio de Janeiro, mas mais propriamente a mensagem que André Luiz veio trazer através de Chico Xavier e Emmanuel, que trabalhou junto com eles. Qual é a mensagem que André Luiz veio nos trazer, falando sobre a vida espiritual, sobre a passagem dele, saindo, né, da encarnação como André Luiz, voltando para a essência como espírito no mundo espiritual, voltando para o mundo espiritual. Nos contam que Chico Xavier, né, nos contava antes do desencarne dele, que Emmanuel chega um dia para ele e apresenta um espírito e falou: esse espírito é um amigo que vai ficar com você por algum tempo, porque ele precisa criar uma sintonia com a sua mediunidade, porque ele vai trazer algumas mensagens do mundo espiritual. Acabou. Não falou quem era, quem não era. Chico não perguntou, porque Chico era Chico, não era curioso igual a gente. Então, nos conta Chico Xavier que André Luiz ficou com ele por mais ou menos 3 anos em espírito, né? Acompanhando o Chico, aonde ele ia, nas reuniões, nas psicografias,
para que eles pudessem, então, se sintonizar. E começa, não só foi o livro Nosso Lar, esse foi o primeiro, mas através de André Luiz, Chico Xavier psicografou 13 livros, falando, narrando sobre a experiência e a vida, como foi, né, a chegada de André Luiz no mundo espiritual. E ele vem, é claro, chamar nossa atenção, trazer mensagens para que a gente não passe, porque ele passou, nós vamos ver agora em alguns trechos do livro que eu trouxe para que a gente analise, que não foi um desencarne, um retorno muito presente, né, muito alegre. Então, no início aqui, não está passando. Não. Falhou? Falhou. Partes técnicas aqui da Terra, mas a gente já arruma isso. Ah, tá indo. Então, tá bom. É a mãozinha que não está trabalhando mesmo. Então, no início aqui, gente, primeiro vem Emmanuel nos apresentar quem é André Luiz. E ele diz, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório, ou nos precipitamos no abismo infernal. Emmanuel. Então, isso está logo na introdução do livro, e Emmanuel vem dizer o que André Luiz vem nos trazer, trazendo essas explicações. Então, quando a gente desencarna, como ele diz aqui, e André Luiz vai nos narrar isso no livro, que a gente vai se deparar, né, com o céu que nós edificamos, com o purgatório ou com o abismo infernal. E no livro Céu e Inferno, a doutrina espírita aborda sobre o céu e o inferno como locais, não como locais físicos, mas como estados de espírito resultante do comportamento de cada um. Está no capítulo 3. Qual que é o... É 4, né? 3 mesmo. É no capítulo 3. Então, eu acho que já no início, Emmanuel vem nos dizer, acordem, acordem. Porque, de acordo com a caminhada, e André Luiz vai nos trazer isso muito claramente durante esses trechos que nós vamos ler do livro, que o céu e o inferno, ele não é um estado físico, ele é um estado interior do coração e da nossa consciência. E quantos de nós, aqui na Terra ainda, podemos estar vivendo no céu ou podemos estar vivendo no inferno? Ou, como ele diz aqui, está estacionado no purgatório, que nem vai nem vem, né? A gente não sabe se, como diz o ditado, a gente fica em cima do muro, a gente não sabe se cai para a direita e nem para a esquerda, né? Não sabe se segue a Deus ou se segue o mundo. Então, se eu, como todos nós aqui que somos espíritas, entendemos a doutrina espírita, nós sabemos que se a gente desencarnar agora, se eu cair aqui assim, Jesus fala assim, vem minha filha, e eu desencarnar, sair do corpo físico, nada em mim vai alterar. O meu sentimento, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu carrego dentro de mim, do meu coração e da minha alma, ele vai ser exatamente na hora que eu despertar como espírito, eu vou ser igual. E aquilo que eu me afinizo, se é o perdão, se é o amor, se é a fraternidade, se é o compromisso com Jesus, ele vai me levar exatamente onde o meu coração e a minha alma se afiniza. A gente tem sintonias de afinidade, né? Se eu estiver vivendo o céu, eu vou certamente ser levada, resgatada, talvez durmam por um período, cada desencarne é diferente, mas eu vou levar para um ambiente que mais ou menos coaduna com aquilo que eu estou nutrindo a minha alma, o meu coração aqui encarnada. Se eu tiver com o meu coração nutrido de raiva, de ódio, né, de falta de compaixão, de egoísmo, de orgulho, eu vou ser levada exatamente aonde a minha consciência e o meu coração me levar. Como diz aqui, não é um lugar físico, é um estado interno de cada um de nós, aonde nós vamos ser levados. E continua aqui, já André Luiz vindo nos falar, a vida não cessa, a vida é uma fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio, ele tem o trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, nós sabemos, né? Isso está bem claro,
André Luiz vem dizer, ele não acreditava, ele era uma pessoa cética aqui, quando encarnado na Terra, nós vamos ver mais para frente, mas ele diz, a vida não cessa, então não existe a morte. Nós falávamos isso no estudo antes da palestra, existe a vida depois da vida, né? A gente vive uma experiência na carne, mas a morte, ela não existe, né? A gente sai dessa vestimenta e a vida vai progredir o seu caminho, né? Vai prosseguir o seu caminho. E é isso que ele nos faz aqui. Então, a gente vai aprendendo aqui, ali, estamos aqui há 2000 anos, Jesus veio, a gente continua lendo, relendo, analisando, e vai adquirindo conhecimento, e a gente encarna e desencarna, e continua nesse trajeto, até que a gente vai encontrar, então, o oceano eterno da sabedoria, que daí a gente não precisa voltar mais, né? Aí a gente vai ser um Cristo, a gente vai ser um anjo, a gente vai viver em mundos felizes. Abre um parênteses, não é necessário que volte, mas nós sabemos de muitos espíritos superiores, como o Bezerra de Menezes, que não precisavam estar mais aqui na Terra e que se compromete de estar aqui para nos auxiliar. Então, por amor, talvez a gente continue aqui na Terra mesmo. E André Luiz vem logo nos dizer aqui, uma existência é um ato, é uma coisa rápida. Um corpo é só uma veste. É como uma roupa que nós vestimos para vir para cá. Hoje, chega em casa, a gente tira, depois põe outra, depois tem outra. É assim, o corpo é só uma vestimenta. Um século é um dia. 1000 anos, é como se fosse um dia na vida eterna. Um serviço é uma experiência, um triunfo é só uma aquisição, a morte um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda, morte do corpo? Quantas vezes ainda será necessário? Deus não tem pressa. E Ele nos dá um recurso infindável, chamado tempo. Então, quem tem que apressar o passo no tempo somos nós. Deus não tem pressa. Nós podemos ficar aqui mais 2.000, 3.000, 50.000 séculos. Depende da vontade de Deus, nos dá a liberdade de escolha, né? Então, o nosso compromisso tem que começar de nós e falar, agora chega, não quero mais sofrer, eu vou tentar realmente, a passos lentos, fazer mudanças, fazer transformações. E o convite de André Luiz nesse livro é isso aí. Ele vem tentar nos despertar, abrir a nossa consciência para que a gente não passe pela experiência que ele passou. Então, despertar da nova realidade. André Luiz era um médico, tinha família, tinha filhos, né? E por alguns distúrbios e falta de cuidado com o corpo físico, com o corpo emocional, com a parte psíquica, ele chega a desencarnar muito cedo. E ele morreu num hospital, nós vamos ver mais para frente quais foram as condições que levou ele a desencarnar devido a uma cirurgia. Ele desencarna no hospital e desperta nessa nova realidade. Quando ele desperta, como nós falamos no início, nada muda. Ele diz, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo, a noção do espaço esvaria-se-me há muito. Estava convicto de que não mais pertencia ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam longos haustos. Então, a gente desencarna, continua respirando, continua pensando, continua tudo. Porque a gente não tem essa percepção repentina ou rápida de que a gente desencarnou. Então, para ele, ele sabia que não estava mais encarnado, mas tudo era igual, não tinha mudado nada. Os cabelos eriçados, corações aos saltos, medo terrível, senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Então, ele acorda lá, não sabe direito o que está acontecendo, sabe que não está mais no mundo da carne, mas não entende o que está passando, né? Com medo, o coração bate, o pulmão respira, mas o que está acontecendo? Eu não estou no mundo da carne porque ele não sabia o que nós sabemos, que a vida continua. Quando nós despertarmos do lado de lá, a gente não precisa mais ter esse susto, porque a gente vai saber, vamos procurar lembrar para ter essa consciência. Mas ele não tinha essa consciência espiritual. Ele sabia que não estava mais aqui, mas não sabia o que estava fazendo ali, porque ele respirava e estava muito perturbado.
Aí tá ele nessa tal de zona do umbral. Umbral, gente, a colônia Nosso Lar, quando eu comecei a estudar o livro a primeira vez, que eu já estudei várias vezes, eu falava, quero ir para o Nosso Lar, né? Que a gente vai ver a colônia, que tem os espíritos que recebem, que faz tudo. Fomos descobrir que o nosso lar está no umbral, que é no umbral grosso. Tem o umbral leve, o médio e o grosso. Ela é uma colônia de socorro, mas dentro do umbral. Eu falei, já não sei mais se eu quero ir lá, né? Porque está ali rodeada dentro do umbral. Então, ele acorda nessas zonas e começa a ouvir as pessoas falarem suicida, outros espíritos, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede, me escaldava. Comezinho fenômenos de experiência material patenteavam-me os olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Imagina você estar em espírito, com a sensação que você ainda está vestido com essa roupa, a barba está crescendo, porque não está, né? É tudo coisa mental mesmo, criação mental. Porque quando você está em espírito, não precisa mais crescer barba, não precisa mais vestir, não tem nada disso. Mas ele tinha todas essas sensações da terra ainda, e não estava entendendo nada. E quando as energias me faltavam de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. Então, amargurosa emergência. Aí, ele continua dizendo, quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei na súplica de mãos postas, imitando uma criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentravam na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer-lhe as atividades sublimes, quando engolfado nas atividades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconsciente e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Então, ele não tinha muita noção da vida espiritual, mas ele sabia que tinha um Deus. Ele tinha ouvido falar desse Deus, que nós já ouvimos muito, né? Muitas vezes, desse amor. E quando a gente lembra daquela passagem do Evangelho, né? Se Jesus veste, né? Se Deus veste os lírios do campo, dá de comer para as aves, quanto mais a nós. Então ele lembrou, ele falou: se existe esse Deus que protege, né, a flor do campo, que protege a erva, por que não vai me socorrer? Então ele não lembra quanto tempo durou essa rogativa, essa forma de implorar socorro a Deus. E o socorro vem. Então, a mensagem é, vamos lembrar que quando, porventura, a gente desencarnar, né, Lucy? Se a gente estiver lá, vamos lembrar que o socorro vai vir. Não importa onde a gente está. Jesus disse, eu vou estar com você até o fim. Nós não podemos esquecer disso. Deus, né, vai estar nos amparando até o fim. Então, seja lá a condição que for. E vamos um pouquinho mais para cá, né? Não vamos para o futuro. Aqui na Terra, gente, qualquer momento de aflição, de angústia, vamos lembrar que a gente tem a mão de Deus para nos proteger, para segurar a nossa, qualquer tempestade, qualquer dificuldade que a gente esteja, aonde nós estivermos, a bondade de Deus e a mão dele nunca vai nos faltar. Então ele chora, ele implora e roga, fala, tem que ter um socorro, tem que aparecer alguém para me ajudar, né? Porque Deus não vai me deixar aqui. Se ele cuida até da flor, da erva, que dirá a gente que é filho dele. Então chega para o socorro de André Luiz, o amigo Clarencio. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Gente, como é importante, quando a gente está lendo isso que é trazido para a gente, tantas mensagens do mundo espiritual, o quão importante é a oração. Não só depois que a gente desencarna, mas aqui. Lembrar quando a gente acorda de manhã, de agradecer a Deus porque despertou mais um dia.
agradecer durante o dia, não precisa ter um lugar exato, durante o dia está dirigindo, lembrar de agradecer, né, de pensar nesse Pai que nos cuida, de fazer uma oração por aqueles que sofrem. Então, a oração é um bálsamo, é um remédio que nos socorre em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância da nossa vida. Então, lembrar sempre desse elixir, como ele fala aqui, né, de esperança, quando a gente se conecta com Deus, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. E foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos olhos os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, estava ele lá, depois de precisamente 8 anos, né, que já tinham se passado, que ele caiu em si, lembrou de Deus, se colocou de joelho, pediu socorro e o socorro veio. Parênteses, o socorro nunca tinha faltado. Diz que a mãe dele tinha ido várias vezes tentar, né, visitá-lo, já tinha ido a outros socorros, mas a condição mental dele não permitia que ele visse o socorro ali. Não permitia, porque ele não parava para dar essa abertura, né? Ele não dava esse respiro para a alma dele de lembrar que Deus existe e o socorro estava ali. Tanto que a gente assiste no filme, segundo narra, que o Clarencio, quando foi buscá-lo, tentou chamar outros espíritos que estavam ali naquela condição, mas eles não quiseram ir. Não quiseram ir, e outros nem conseguem perceber. Então, a condição mental, emocional, nosso coração, ele coloca um véu daquilo que vem para nos socorrer. Então, nós precisamos lembrar disso, que não existe escuridão, existe ausência da luz. Então, nós precisamos estar sempre nos conectando com a luz, e não tem canal melhor de luz do que, como ele diz aqui no primeiro parágrafo, a oração. Reza de manhã, reza no meio do dia, reza antes de dormir. Qualquer momento que a gente não tiver ocupado fazendo outras coisinhas, vamos lembrar da oração, que é muito importante para a nossa vida. Então, aqui ele já está na colônia Nosso Lar, ele foi resgatado por Clarencio e os dois companheiros. Chegando no Nosso Lar, ele escuta isso. É de lamentar que tenha vindo por suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava o íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos da sombra, que chamavam ele também de suicida. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Então, quando ele estava lá no umbral, os espíritos falavam que ele era suicida, ele não estava entendendo nada. Ele falou, eu não me suicidei, né? Aí, chegando na colônia Nosso Lar, já recolhido, Clarencio fala para ele, é lamentável que a sua volta ao mundo espiritual tenha sido através do suicídio. E ele ficou muito revoltado, ele falou, eu não me suicidei. E ele vai explicar como ele morreu. Eu estava no hospital, eu fiz a cirurgia, eu lutei para a vida, eu não cometi suicídio. Aí a gente vai ver o que Clarencio fala, para chamar a atenção de cada um de nós aqui. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Inclinando-se, atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivada de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então, quando a gente volta para o mundo espiritual, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações que nós praticamos no mundo. Então, André Luiz gostava de beber, de fumar, né? Tinha sempre os pensamentos menos nobres, e tudo isso foi causando, ele desenvolveu uma sífilis, mas mesmo assim Clarencio fala, se ele tivesse uma conexão mental,
um estado mental melhor, não teria talvez evoluído para o câncer e para o que evoluiu. Então, como é importante, né, que se em algum momento da nossa vida, gente, lembrar que quando chegar lá vai estar tudo marcadinho, o que a gente fez, o que deixou de fazer. Eu gosto de lembrar de uma frase que diz assim: nós precisamos cuidar do corpo como se nós fôssemos viver 300 anos. Alimentar, exercício físico, caminhada, né? Não só a questão biológica, mas a nossa questão emocional. Tá com raiva, tá sentindo alguma coisa que sabe que tá causando mal, prestar atenção, né? A falta de perdão, gente, a falta de perdão, ela nos adoece espiritualmente, porque a gente fica comprometido com aquele que a gente não perdoa. Ele nos adoece fisicamente, porque a falta de perdão, a raiva, desenvolve câncer, úlcera e uma série de outras coisas. Então, prestar atenção nessas coisas, é esse o convite de André Luiz e de tantos outros que vêm trazer mensagens para nós aqui na Terra, né? Para que a gente desperte, para que a gente comece. Eu gosto da palavra leveza, tenho usado isso muito no nosso estudo, né? Com leveza, sem culpa, sem peso, saber a consciência de que nós ainda somos imperfeitos, mas com compromisso de mudança. É necessário que a gente faça esse compromisso de mudança. E é por isso que André Luiz vem nos trazer tudo isso nessa narrativa do nosso lar. Então, essas mudanças e a consciência de que quando nós desencarnarmos, ou quando a gente sair do nosso corpo físico, tudo que nós fizemos aqui vai ser levado como relatório para lá, né? E a falta de cuidado com o nosso corpo, com a nossa condição mental, ele pode estar causando, sim, um suicídio inconsciente. Eu não posso nem dizer inconsciente para nós, né? É indireto, porque a gente pensa no suicídio como uma pessoa que vai lá, toma um veneno e se mata, ou faz alguma coisa para tirar a vida imediatamente. Mas a falta de cuidado com o corpo, a falta de cuidado com a nossa condição espiritual e emocional, ela também causa o suicídio indireto e, às vezes, inconsciente, para aqueles que não sabem. André Luiz não tinha esse conhecimento que nós temos, mas nós não podemos nem dizer que a gente não sabia. Chega lá e fala assim, eu não sabia de nada disso. Eu não me cuidei, eu não fiz nada, eu não sabia. Como assim? Você estava lá fazendo estudo, fazendo palestra, como não sabia? Sabia. Então, nós precisamos despertar, e esse é o compromisso que André Luiz fez com Chico e com Emmanuel, para que a gente despertasse aqui na Terra, para que a gente não chegue lá na condição que ele chegou. 8 anos no umbral, passando tudo que ele passou. E aqui prossegue. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para menos a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, os quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Os órgãos do corpo somático possuem incalculável reserva, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônio preciosos da experiência física. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação, de bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, gente, nós precisamos parar e refletir. Cada um na sua consciência, cada um no seu coração, cada um dentro da sua alma. Aonde é que nós estamos nessa caminhada terrestre, nessa caminhada terrena, com todo esse manancial de informações que a gente tem recebido? O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso? E ele fala que muitas vezes ofendeu sem refletir, né? Quantas vezes ele, como médico, chegava os pobres lá para ser atendido, tá no filme? Ele não queria atender, não. A secretária iludia, né? Dava um jeitinho de passar a pessoa que não tinha condição de pagar para ele atender. A soberba, né? Só da questão material, só do dinheiro, da falta de compaixão, da falta do auxílio, tudo isso nos adoece. Então, ele diz, está tudo marcado, não tem como contestar. Infelizmente, o suicídio é incontestável. E isso é muito sério.
A gente não pode só ouvir e fazer de conta que não está ouvindo. A gente tem que levar isso a sério. Levar a sério no sentido de que nós temos que fazer o compromisso de receber isso aqui como presente e buscar mudanças, né? Buscar mudanças. Eu acho que ninguém quer passar 8 anos, 10 anos, 15 anos num umbral igual ele, perdido, sem saber onde ir, com gente acusando a gente de suicídio, né? Então, abertura de consciência, abertura de coração, entendimento e agradecimento pelo que André Luiz veio trazer através de Chico e de Emmanuel, para que a gente possa despertar e chegar lá numa condição um pouquinho melhor do que André Luiz chegou. Seguindo aqui, tem essa frase que está no livro, que eu acho de profunda beleza, que ele diz: ai por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Então, há por toda parte os cultos de doutrina e analfabetos do espírito. André Luiz, embora ele não tinha o entendimento que nós temos, ele tinha o conhecimento de Deus. Quando ele chegou lá no nosso lar, um dos primeiros trabalhos que ele teve foi nas câmaras de retificação. O que aconteceu? Ele chegou lá, era médico na Terra, excelente médico. Ele já foi correndo, vamos lembrar que isso passou no período da Segunda Guerra Mundial. Então, chegavam esses espíritos aqui da Terra, né, todos perturbados, sem saber o que estava acontecendo também, adoecidos. E André Luiz vai lá, pensando que ele vai usar lá, na colônia Nosso Lar, já desencarnado, a mesma medicina da Terra. Deu tudo errado. Ele chegava perto, ao invés de ajudar, o espírito ficava mais adoecido e mais desequilibrado do que já estava. Aí Narcisa, que era uma das enfermeiras da Câmara de Retificação, falou: André Luiz, para aí, né? Os títulos, o teu conhecimento da Terra aqui não tem valia nenhuma. Aqui, né, o conhecimento e os títulos fica arquivado. Aqui o que vale é o conhecimento espiritual. E o que mais é necessário do conhecimento do espírito, para que a gente, quando desencarnar, né, não tenha essa falta de entendimento que André Luiz tinha, é uma coisa chamada amor. É uma coisa chamada compaixão. É o que a gente usa lá e é o que a gente tem que começar a usar aqui, né? Esse é o remédio. Esse é o remédio, né? Quando ele fala aqui, ó, é muito... Cadê meu óculosinho? A gente não enxerga sem óculos. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Então, nós continuamos a repetir que o Evangelho e que Jesus nos propõe o quê? Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. E muitas vezes a gente não consegue amar a si próprio. Nós não conseguimos nos amar, nos aceitar, né? Na condição, seja lá qual é a condição que nós estamos plantados, a gente não consegue. Como que a gente vai dar para o outro aquilo que a gente não tem? Né? O que Jesus pede? Não julga. A gente está aqui, daqui a pouco você leva fora e fala: você viu a fulana, como é que estava? Aquele comentáriozinho fraterno, né? Você viu a fulana e o fulano? Então, a gente não está conseguindo se ingressar na academia do Cristo. Não julgamento. Né? Quantos de nós ainda estamos nutrindo a nossa alma com melindre, com mágoa, com falta de perdão? O que Jesus fala? Perdoa. Não uma vez. 70 vezes 7. Então, quando ele fala que o jugo dele é leve, é porque se nós exercermos isso que ele nos ensina, a caminhada vai ficar mais leve, não tenhamos dúvida. Né? Porque o julgamento pesa, a falta de perdão pesa, adoece. A falta de compaixão, de amor, nos adoece. Então, nós precisamos despertar, né, para se ingressar nessa academia do Cristo. É isso que nós precisamos. Porque quando nós sairmos do corpo físico, voltarmos para a nossa essência de espírito, aonde que nós sejamos levados, nós tenhamos o conhecimento, a consciência de que a vida em essência e em espírito é diferente da parte grosseira da matéria. Né? E o que aconteceu com André Luiz? Quem lembra?
o primeiro trabalho dele, quem lê o livro? Varrer o chão. É lá que ele começou como médico. Vai varrer o chão, vai limpar os fluidos, né? Que os irmãos chegavam e falavam que era um vômito, mas não era um fluido, né? Do espírito que saía, porque estava ali já desencarnado. Então, foi ali que ele começou, né? O trabalhozinho dele, humildemente. Esquece a medicina, esquece o conhecimento da terra, porque aqui não tem utilidade. Quando não feita com a base no amor, né? Então, aqui segue. Ó amigos da terra, esse é o André Luiz nos falando. Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. O que Jesus nos fala? Né? O reino de Deus, ele não é edificado de forma externa. Ele fala que é o preparo dos campos interiores do coração. Porque é aqui dentro do coração que a gente edifica o que tem que ser edificado. Então, ele pede aqui, ó, prepara o campo interior do coração, acenda a vossa luz antes que atravesse as grandes sombras. Né? Antes que a gente acorde. Ele acordou num umbral grosso. A gente talvez vai com mais levinho, né? Mas que a gente chegue lá com essa luz do conhecimento, com essa luz do entendimento, com essa certeza desse amparo de Deus que nunca nos vai faltar, né? Onde seja que nós estejamos. Lembrar da oração, né? Lembrar do compromisso enquanto caminhando aqui na Terra, do que eu posso fazer para melhorar, né? O que eu posso fazer para que eu chegue lá numa condição melhor. Que todos nós temos tempo e a bênção, né? De cada dia, como hoje amanheceu, a gente acordou, despertou, estamos aqui, buscando entender um pouquinho mais, nos conscientizar um pouquinho mais, para que a gente não chegue na sombra sem a luz. E a visita da mãezinha. Depois de algum tempo que ele estava lá, já tinha, né, aprendido como trabalhar, já estava mais familiarizado dentro do nosso lar, morava com a dona Laura, que foi uma senhora que recebeu. Ele conseguiu, depois de algum tempo, a visita da mãe. A mãe dele estava numa esfera muito superior, né? Mas não deixava de estar perto dele, só que ele não conseguia ver por causa da vibração dele. Ele não tinha condição de se conectar e de falar com ela. Aí, finalmente, consegue ver a mãe, já bem adiantado, né, nos estudos e no conhecimento na colônia. Aí, a mãe dele, ele pergunta, cadê o pai? Né? Por que o pai não está aqui? A gente desencarna, a mãe está, o pai não está, o irmão não está, porque cada um de acordo com a sua obra. Cada um vai de acordo com a sua obra. Aí ela fala que o pai, e eu trouxe a visita da mãe, porque tem um exemplo de um amor incondicional, que é a proposta do Cristo sobre a mãe dele. Ele fala, o seu pai está no umbral mais denso, né? Nas zonas mais densas do umbral, com as duas amantes, porque aqui na Terra, o pai dele tinha mãe e duas amantes. Daí ela disse, mas ele não vai ficar lá muito tempo, não, vai reencarnar, né? E ela falou que ia reencarnar também, para encontrar ele aqui na Terra. E falou, e as duas amantes? Ah, meu filho, vou recebê-las como filha, para tentar reeducar, equilibrar essas duas almas. Agora vê a grandeza do amor dessa mulher. Além de trazer o marido, tentar resgatar o marido, ainda vai trazer as duas amantes como filha, para tentar redirecionar essas criaturas, né, para o caminho certo. Então, eles conversam, tem a visita ali, e a mãe dele volta, né, para as colônias superiores, porque o nosso lar, como a gente falou no início, ela está ali na zona grossa, uma das primeiras camadas do umbral, e André Luiz, então, prossegue o estudo e os conhecimentos que eram trazidos ali por Clarencius, por Narcisa, que era enfermeira, por Veneranda, quem já leu o livro e leu o Nosso Lar, já conhece todos esses personagens. E André Luiz, então, quer voltar para casa, né? Tá louco para ver a esposa, ver os filhos, depois de algum tempo que estava lá. Foi informado que para fazer isso ele precisava trabalhar, lá também a gente trabalha, tem a coisa chamada bônus horas. Então, ele se esforçou muito para poder ter essa graça de voltar para casa, que estava com muita saudade da esposa, achou que a esposa ia estar lá chorando, esperando por ele, que os filhos iam estar tudo, né, chorando ainda. E
Clarencio, Narcisa, falou, vai com calma, meu filho, não está preparado ainda, porque já sabia que a mulher já tinha casado, já estava com outro, os filhos já tinham seguido a vida, e não deixaram de amar, né? A pessoa não deixa de amar, de lembrar, mas a vida continua. Então, chega a hora do retorno para casa. Lá vem André Luiz, doido para ver a esposa, para ver os filhos, chega em casa, a primeira coisa que acontece, entra no quarto, o marido da mulher estava lá, já tinha casado de novo. E nesse momento, André Luiz, que tinha passado muito tempo dentro do nosso lar, já tinha estudado, já tinha sido envolvido com muita vibração de amor, o auxílio de Clarencio, de Narcisa, de Veneranda, todos esses espíritos superiores, e ele já se achava em equilíbrio. Tô pronto para ir ver minha casa, tô pronto. É igual a gente, né? Tô prontinha, já sei tudo, já tá tudo equilibrado, tá uma beleza. Na hora que ele chega e vê o marido da esposa, ele se desequilibra e vai parar onde? No umbral de novo. Porque, quando nós lembramos, vamos recordar o início da nossa conversa, o umbral é um estado mental, ele não é um estado físico. Mas, imediatamente, socorrido por Narcisa, que sabia da confusão, veio para socorrer, ali eles conversam, e ele entende, né, que realmente eles eram irmãos, né, que a mulher não era dele, os filhos não eram dele. Então, ele tem essa compreensão de que realmente o caminho tem que continuar, que ninguém pertencia para ele, que ele tinha que liberar e deixar que a esposa, então, né, seguisse o caminho dela na Terra. E ele ajuda a buscar lá da natureza, junto com a Narcisa, alguns remédios, porque o esposo dela estava doente, estava com um tipo de uma gripe, e era médico também, mas estava doente. Então, eles conseguem fazer um remédio para curar, né, o outro companheiro, o outro irmão dele, que já estava casado com a esposa, e eles regressam para o nosso lar e deixam, né, a família ali reestruturada. Mas nós precisamos analisar uma das coisas mais importantes para a nossa reflexão do dia de hoje. Nós estamos falando da colônia Nosso Lar, que é uma colônia espiritual. Nós estamos falando sobre as mensagens de André Luiz, sobre o retorno dele para o mundo espiritual. Nós falamos sobre o retorno dele para o lar terreno, que é a parte física, onde nós moramos, cada um de nós também temos o nosso lar aqui na Terra. Mas o lar, aquele lar que é preciso ser avaliado, que é preciso ser olhado com o olhar espiritual, não é com o olhar da matéria. É esse lar aqui. É esse lar. Esse lar, aonde que Jesus disse, no coração onde habita meu Pai e eu, ali está a luz. Então, nós precisamos avaliar cada um de nós. E eu vou fazer esse convite durante essa semana, para que a gente realmente analise, para que a gente olhe com carinho, com amor, como que está esse lar aqui. Esse lar íntimo do nosso coração. Se ainda tem aqui mágoa, se ainda tem aqui ressentimentos, se ainda nós estamos nutrindo todos esses sentimentos que André Luiz ainda nutria no momento do desencarne dele, para que a gente possa, com amorosidade, com muito carinho, ir vendo o que precisa ser ressignificado. Para que o trabalho de André Luiz, para que o trabalho de Chico Xavier, para que o trabalho de Emmanuel, o trabalho do próprio Jesus, que coordenava tudo isso e deu a liberdade para que essas mensagens chegassem aqui. Para que o amor infinito de Deus, que permitiu que essas mensagens chegassem até nós, não seja em vão. Né? Então, como é que está o lar do meu coração? Como é que está a minha vida íntima? Porque ninguém sabe. Eu convivo com o Wilson, com o amorzinho aqui, há 14 anos. Eu não posso saber como está o coração dele, como está o lar dele íntimo. Eu não posso adentrar essa intimidade. Ali só adentra Deus. A minha mãe, que teve 10 filhos, por mais que ela nos ame, ela não consegue adentrar o lar do nosso coração. Por mais que ela nos ame. Isso é muito íntimo, é muito pessoal de cada um de nós. Então, nós precisamos fazer esse compromisso para que nesse lar, que é o nosso coração, habite realmente esses ensinamentos de Jesus. Que Jesus habite dentro desse nosso lar, que Deus possa
trazer essa luz que esse coração traz para dentro de cada um de nós, para que a gente vibre aqui encarnado essa luz. Para quando a gente desencarnar, essa luz que está dentro do lar de cada um de nós possa ser o clarão para o nosso caminho. Né? Que a gente não passe o que André Luiz passou, fica lá na sombra, que essa luz reflita tanto que a gente não tenha que passar na sombra. Então, eu convido mesmo, cada um de vocês, e a mim mesma, porque eu sou a primeira a ouvir e a primeira a ter que aprender, né? Analisar como é que está a minha vida íntima, o meu lar íntimo, para que eu possa ressignificar o que tem que ser ressignificado. Procure a luz antes de entrar nas trevas. A gente não precisa. Por mais que a informação que a gente tem, nós vamos passar por um umbral, não tem jeito que a gente passe lá dormindo. Ou como muitos de nós falamos, se a gente tiver que ir passar no umbral, vamos colocar um crachá, trabalhador de Jesus. E vamos chegar lá com a categoria de trabalhador. Né? Que a gente não tem que passar a fome, a sede e todos esses desequilíbrios que o André Luiz passou. É por isso que ele fez esse trabalho. E a gente não pode deixar de trazer aquele que é o mestre, aquele que é o nosso modelo, aquele que é o nosso guia, aquele que permite, né, que tudo isso chegue até nós, que é o Cristo. E ele diz aqui, em João 8,12, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é eu que estou dizendo, não é André Luiz que está dizendo, é o próprio Cristo dizendo que aquele que segue ele não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Antes desse versículo, em João, tem aquela passagem da mulher adúltera, né? Logo depois, em seguida, vem esse versículo aqui, mas antes desse, em João, tem a passagem da mulher adúltera, que é levada até o Cristo, e eles falam, a lei de Moisés diz que as adúlteras têm que ser apedrejadas, tentando, né, fazer ele cometer um erro, contrário à lei de Moisés, e ele pergunta, e vós o que diz? Aí ele disse, aquele de vós que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E narra o evangelho que todos, começando dos mais velhos, começaram a se retirar. Porque todos nós temos ainda imperfeições. Então, nós não podemos atirar pedra no outro. Né? A gente pensa no carvão, se eu pego um carvão para jogar no outro, a mão suja primeiro é a minha. Foram se retirando todos eles, dos mais velhos, os mais conhecedores da lei, até os mais novos. Porque cada um era ainda orgulhoso, egoísta, ainda era nutrido de inveja, ainda traía. Então, quem de nós pode julgar se o próprio Cristo não julgava? Aí, em seguida, em João, ele fala isso. Falando novamente, depois que todos se retiraram, ele fala novamente, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, que nós possamos não só verbalizar que Jesus é o nosso modelo, que Jesus é o nosso guia, mas que nós possamos seguir o modelo dele, nós possamos imitar o modelo dele e seguir aquilo que ele nos fala. Se ele é o nosso guia, nós temos que andar pela trilha que Jesus está nos mostrando para seguir. Amando mais, perdoando mais, julgando menos, tendo mais compaixão e tentando exercer no coração de cada um de nós, no lar de cada um de nós, o compromisso que cada um teve com Deus quando voltou para a Terra, que é amar. Que nós possamos aprender a amar. É só isso que eu tenho para hoje, para vocês. Esse é o preparo dessa revisão muito rápida do livro Nosso Lar, que é um livro muito denso, é um livro que traz muita informação, muita mensagem preciosa para a nossa vida. Eu fiz, assim, um aparato, né, muito simples, umas pinceladas aqui e ali, mas eu espero de coração que a mensagem tenha ficado no coração de cada um de nós, fique no meu também, para que a gente possa, como André Luiz disse, desperta para a luz antes de entrar para a sombra. Muito obrigada.
Algum comentário? Olha que tem coisa para comentar aí, hein? O negócio aí não é fácil, não. Primeiramente... Uma sugestão. Opa! A próxima você traz o nosso lado. Os mensageiros. Mensageiros. Isso aí, ó, tá feito o convite. Semana que vem, né? Para não ficar muito longe. Ah, ok. Semana que vem. Semana que vem. Não, mas é muito interessante. Eu também faço o convite que nas quartas-feiras, com a Terezinha, nós estamos estudando. Está na metade já ou não? Ainda não chegou na metade? Já passou da metade, que são 50 capítulos, então está no 32, já passou um pouquinho, mas mesmo assim interessante. É online, na quarta-feira, das 8 às 9. É um estudo muito bom, a gente está ali agarradinho ali, toda quarta-feira com a Terezinha. E com a Terezinha é extra, porque ela dá aquela aula depois da leitura dela, que é muito bom. E eu estava aqui pensando, cá com os meus botões, como diria o Nuno, eu estava pensando aqui que o que vem para mim, não sei porquê, não está aí, mas é aquela passagem de Jesus, que ele está com um moço, né, que pergunta para ele, Senhor, o que eu tenho que fazer para te seguir? Né? E Jesus diz para ele, né, você venda tudo que você tem, deixa tudo de lado e me segue. E o que o moço fez? Vocês sabem? Não. Vocês leram a Bíblia? Voltou para casa, eu não vou contar. Não teve coragem. Mas tem um livro que fala da vida, é o Lucano, a vida de Lucas, que conta o depois desse encontro com Jesus. Ele entrou numa depressão profunda. E é interessante. Eu acho que é isso que ia acontecer com a gente. Você encontrar com Jesus. Ele falar com você não ter coragem, você não ia ficar bem mais, não. Eu leio o Evangelho enquanto com Jesus todo dia, não dou conta de fazer isso ainda, gente. Então a gente vê, né, que o convite está aí, ó. Os Espíritos trazem para nós tantos livros. Olha, André Luiz, ele traz o convite. De uma certa maneira, é o mesmo convite, né? Deixa de fazer as coisas, né, do mundo. Mas a gente olha para essa passagem, eu acho que está em Lucas, está em Lucas, Marcos, Mateus. São os três aí que traz a mesma coisa, né? Mas o que ele diz, né? Deixa as coisas mundanas. Porque isso tudo vai ficar aqui, né? Tudo vai ficar botado. Não vai ficar, você não pode levar nada. Nada daqui. Às vezes nem a esposa, né, que a gente quer tanto aqui, a gente não pode levar. Porque se a gente não está na mesma sintonia, não tem como. Não é verdade? É tudo uma questão de sintonia. Olha a mãe do André Luiz. Tanto amor que ela tinha para ele, mas não podia chegar perto dele. Por quê? Porque ele não conseguia ainda deixar as coisas. Ele recebeu o convite, né? Mas é cômodo. E a gente não está aqui para julgar ninguém, de maneira nenhuma, porque é difícil para todo mundo, né? Eu falo do meu problema que eu tenho, né? Que eu leio isso e eu não consigo dar conta de fazer, né? A gente não dá conta de deixar as coisas materiais. Então fica aqui o recado. Só uma lembrancinha de uma passagem que está no Novo Testamento. Alguém mais tem algum comentário? Ou nós podemos seguir adiante para a nossa segunda parte? O almoço está de primeira, gente. Não deixa, o Frank ficou 3 dias só para cozinhar tudo para a gente. Ela está de avental. Gostei do outfit, viu? Gostei. Eu sou lavador de pratos. Não. Falaram para mim que você cozinhou tudo. Foi 3 dias. Qual o menu, Frank? Tem uma salada maravilhosa, tem risoto, frango assado, um feijão divino, arroz também e muita sobremesa. Meu Deus, hein? E nada engorda, né, Frank? Não, tudo light. Então, nós vamos para a segunda parte, que é o passe, e depois a gente vai para o almoço. Todos estão convidados. Oi. Eu gostei daquela frase, né? Que... Sabia que você tinha um comentário. Eu sabia. Você e a Simone estão aí, ó, juntinhas as duas. Eu gostei daquela frase quando o André Luiz fala, suai agora, para não chorar depois. Né? Quer dizer, para a gente fazer alguma coisa, né? Porque
aí vai, né, vai diminuir os nossos erros, né, quando estivermos, né, no mundo espiritual. Isso quer dizer, suar e fazer alguma coisa, trabalhar, né, para o reino de Deus, porque isso vai ser contado, vai ser levado em conta. Eu só, complementando nisso, eu lembro daquela palestra que a gente fez da matemática da vida que eu fiz aqui, né, a matemática do tempo. Nós temos, acho que 168 horas na semana, não lembro exatamente quantas horas, mas só uma questão rápida, né? São 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quanto tempo a gente está dedicando para a alma e quanto tempo para as coisas do mundo? Tem um desequilíbrio nessa balança. Então, é muito pouco tempo que a gente dedica de vir para o centro, de estudar, né, de participar dos estudos. É muito pouco em comparação com tudo aquilo que a gente faz para a vida material. Então, se a gente tiver esse compromisso, pelo menos com essas horas da semana para o estudo, para vir na casa espírita, e depois tentar praticar lá fora, já é um grande ganho. Né? Tem que suar, porque não é fácil trabalhar a semana inteira, né? Pessoas que trabalham de segunda a sexta, levantam de manhã cedo, tem que levantar no domingo. Não é fácil, igual o André Luiz fala, é suar mesmo, porque não é fácil. Poderíamos estar na praia. Exatamente. Mas vamos suar. Que não é uma má ideia hoje, né? Uma piscininha, né? Não, mas é isso mesmo, é verdade o que ele fala, e a gente sabe, né? Eu estava comentando, o que é que eu estava comentando, foi no Evangelho que eu estava comentando, que a gente já não pode falar que não sabe, né? Já não tem como, né? A gente que estuda o Espiritismo, estuda o Evangelho, tenta aprender com os Espíritos, com Chico Xavier, a gente já não tem como falar, não sei, né? Eu não sabia. Eu não sabia. Agora sabe? A gente fala assim, era verdade. Eu falei, até um palestrante uma vez falou, né? Falou que quando ele desencarnar e chegar lá, né? Ele fala assim, agora eu quero ver se essa baboseira toda que Kardec falou é verdade. Ele falou brincando, né? Mas é isso, né? Agora eu quero ver se é tudo verdade. Mas a gente sabe, né? A gente tem no nosso coração, né? Como falou aqui, Deus é grande. Tem um irmão que veio na reunião, né, de um, falou assim que tudo é verdade. Um irmão nosso, conhecido nosso. Conhecido nosso, né? E não acreditava aqui, não acreditava muito, ele, né? Ele acreditava, mas ele veio reafirmar que é verdade. Fala pro povo que é verdade mesmo, né? Mas a gente tem o nosso tempo também, né? É uma coisa, assim, maravilhosa. Como tá aqui, a gente vê, como André Luiz, né? Não tinha preparo nenhum, e ele foi resgatado, né? Quando ele pediu de verdade, então, quer dizer, a gente pode ter essa certeza absoluta, que nós não vamos ficar sem amparo, nós vamos ter que passar pela lição, né, Luci? Se a gente não aprendeu, não quer seguir uma linha, a gente vai ter que, o Gilson sempre fala, a gente vai se afastando das coisas de Deus, né? Depois vai ter que voltar, porque o caminho, qual que é o caminho? Jesus já disse, né? Somente através de mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de mim alcançarás o Pai. Não é que, assim, a gente levar, né? É com amor, com as ações, né? Construindo o reino de Deus dentro do coração da gente. É só assim que a gente vai conseguir chegar. Não tem outra maneira. Tudo bem até aqui? Geraldo, não quer fazer um comentário também, Geraldo? Porque você que vai fazer a oração final hoje, então, se você quiser, já pode fazer um comentário aqui para a gente também. Não, brincadeira, com a Geraldo vai fazer a nossa oração final hoje, depois a gente vai para o passe, e todos estão convidados para o almoço, e que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa. Tem recadinho não, né? Gilza briga comigo quando eu pergunto. A festa julina? Não, convite para o atendimento fraterno, que começa... Atendimento fraterno das 9h45 às 10h45 no domingo. Tem um estudo novo que abriu, né? A gente tem o estudo do Evangelho das 9h às 10h30, e agora a gente tem o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é onde a gente faz, são 18 reuniões que a gente faz, e depois recomeça novamente,
E também a gente vai atender qualquer pessoa que eventualmente precise conversar com a gente, quer ter uma conversa particular, por seja lá o motivo que seja, nós vamos ter uma equipe que vai estar atendendo também, tá? É só nos procurar. E não sabe tem meditação. Né? Conhecimento de si mesmo, através das versões, são da Joana de Anjos, a maioria, de Emmanuel. Também, Emmanuel, muito bem explicadas. É uma conversa informal, fraterna, bem gostoso. Quase uma terapia, muito bom. E no sábado a gente sabe que tem a meditação, que também é muito maravilhoso. E mais um bocado de estudo que vem aí, né? A Silma também na sexta-feira, aqui presencial. Segunda-feira tem o Principiante Espírita com a Terezinha também, na segunda-feira. Na quinta tem a Gênesis. Então tá aí feito o convite. Temos em inglês, temos em espanhol. Para tudo quanto é gosto. E língua. Então tá aí, tá dado o recado. Vamos lá então, Geraldo? Por favor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse domingo, essa semana que se inicia. Que a sua paz, que a sua luz possa ser uma constante entre nós. Que Jesus, a luz que nos guia, possa estar em cada lar ao redor deste mundo, nesse momento de grande turbulência. Que possamos ter a nossa consciência voltada para o bem e, acima de tudo, a certeza e a fé de que essa luz que nos guia, que ilumina o nosso caminho, estará sempre presente. Que a sua fé esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E assim seja.
Não vai fazer coração. A menina está agarradinha de novo, na graça.